Bom dia, povo de Deus. Hoje é domingo, dia 18 de maio de 2025, quinto domingo da Páscoa de Jesus, né? A liturgia da palavra traz para nós refletirmos hoje o Evangelho de João, no capítulo 13, e dos versículos de 31 a 33a e de 34 a 35, né? No domingo passado, Jesus se apresentou como o bom pastor, aquele que ama, que cuida das suas ovelhas, né? As ovelhas que são atraídas por Deus e são enviadas para Jesus cuidar. E ele cuida com amor, né? Carinhosamente, cuidadosamente. Ele ama as ovelhas e cuida delas, né? E se uma sai do curral, ele vai atrás, põe ela no ombro e traz de volta, né? E a alegria maior por aquela ovelha que estava perdida e retornou, né, para o curral, que é a igreja. A alegria é maior do que por aquelas outras, né, que já estão no curral, que é a igreja. Então o bom pastor, ele cuida porque ele ama aquilo que é dele, né? Que Deus deu para ele cuidar. E hoje Jesus apresenta o mandamento do amor, né? Se nós quisermos sermos felizes completamente, né? Porque todo ser humano ele tem um vazio em seu coração, né? Ele busca por um Deus, por algo para satisfazer seus desejos, né? Trazer alegria em seu coração. Mas muitas das vezes nós buscamos preencher este vazio nas coisas do mundo, no amor que as músicas do mundo ensinam, né? Nas drogas, nas bebedeiras, nas comelanças, né? Nos prazeres do mundo, nas riquezas, no dinheiro, no sexo, né, de todas as formas, desenfreado. Então o vazio ele vai permanecer. A gente vê muitas pessoas que têm de tudo para serem felizes, né, mas não são felizes, né? Sempre quer mais e nunca vai preencher aquele vazio. Sempre vai querer mais no dia seguinte, né, do que no dia anterior, para preencher este vazio que nunca vai conseguir, se não for com Jesus Cristo, com o seu mandamento do amor, que resume toda a Bíblia Sagrada, né? Toda a palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Tudo se resume no amor, o amor que dá a própria vida uns pelos outros, né? E não o amor falso que busca algo em troca. A pessoa só gosta do outro, só faz algo pelo outro, se ele for amigo dela e se ele der algo depois em troco, né? Então esse é o amor por interesse, não é o amor que doa, que serve ao outro, né? Que busca a felicidade de todos. Então devemos buscar sempre este amor, como Jesus amou tanto a nós, a ponto de dar a sua própria vida por nós na cruz, né? Então vamos para o Evangelho do dia. Ouça agora o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus
o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Inspirou sua cativa graça, Carnaíba dos carnaubais. Carnaíba, terra dourada, és o abrigo no fim do labor. Pois bem, já comentei bastante sobre o evangelho de hoje, mas vou falar mais ainda, né? Aqui Jesus estava nos últimos dias dele aqui na terra, e aquilo que ele recebeu de Deus, né? E viveu aqui nesta terra ensinando, né? Na prática, que era curando as pessoas, pregando, fazendo os milagres, né? Amando uns aos outros. Ele fez isso, ele levantou pessoas da sepultura, né? Pessoas que já haviam falecido, né? 3 pessoas, né? Inclusive Lázaro, que ele levantou da sepultura, já cheirava mal, né? Então este é Jesus que veio trazer o amor, veio servir e não ser servido, né? Então ele ensina para nós o amor uns para com os outros. Aqui está o segredo da felicidade. Só iremos ser felizes para sempre, né? Ter aquela alegria completa se a gente amar a Deus e aos irmãos. Não tem como ser feliz a gente odiando, a gente buscando as coisas só para a gente e não para o bem comum de todos, né? Como era lá no começo da igreja, quando nos Atos dos Apóstolos fala, quando Pedro e os outros apóstolos deram início à missão de Jesus, né? Todos eram felizes porque o que um tinha a mais, ele repartia com os outros que não tinham, né? E todos eram iguais, não tinha ninguém que passasse por necessidade. O mundo de hoje está muito diferente, é por isso que vem a ganância, por conta da ganância, né? O ódio, a raiva, ficam pessoas para trás, né? Em busca dessa felicidade, em busca desta paz, desta alegria, e não vai encontrar porque muitos se apossam das riquezas do mundo, muitos buscam só para si e não quer saber dos outros, não, né? Então Jesus, ele ensina o segredo da felicidade, que a gente, com o Espírito Santo de Deus, é muito mais fácil da gente amar uns aos outros, né? No Pai Nosso ele ensina muito bem que a gente deve pedir para todos e não para a gente particular, né? Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, sempre nosso, venha a nós o vosso reino, né? Dai a nós o pão de cada dia, né? Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, né? Que seja feita a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos nós sejamos felizes, né? Então devemos amar, assim como Jesus amou, a ponto de dar a sua própria vida, né? Quem ama perdoa, quem ama quer o bem do outro, não quer nada do outro, né? Quem ama faz o máximo possível por a felicidade de todos, sem exceção, né? Quem ama perdoa, reza pelos inimigos, né? Aqueles que nos odeiam, faz alguma coisa por eles, às vezes até muito mais do que aquilo que a gente faz por nossos amigos, né? A gente faz muito mais por aqueles que isso é capaz, é possível, estando com o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo de Deus, né?
Então, amai-vos uns aos outros. É nisso que o mundo vai conhecer que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus, né? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Está bem aqui no finalzinho, né? Se tiverdes amor uns para com os outros, né? Pois bem, Jesus, ele viveu ensinando tudo isso aqui, e o segredo da felicidade está bem aqui, né? Este vazio que existe em nossos corações, né? Que todos nós buscamos um Deus. Acontece que muitas das vezes a maioria busca Deus nas coisas, ou seja, preencher este vazio nas coisas do mundo, né? Nessas coisas que eu falei anteriormente. E no dia seguinte o vazio vai estar muito maior. Então a gente não quer saber do Evangelho, do que Jesus ensina, mas o segredo da felicidade está aqui. Amai-vos uns aos outros, né? Este é o novo mandamento que Jesus veio trazer, que antes, lá no Antigo Testamento, né, era olho por olho, dente por dente. As pessoas, os fariseus e mestres da lei, que mudavam a lei ali, deixavam as leis pesadas, duras demais para as pessoas seguirem, né? Enquanto que eles não aluíam com um dedo medindo. Então deixavam cargas pesadas para os outros, né, que não davam conta. Muitos ficavam para trás e eram marginalizadas, né, tiradas do meio da sociedade e postas lá nas margens, né. É por isso que Jesus, quando nasceu, o anjo do Senhor foi avisar, foi os pastores de Belém que estavam cuidando das ovelhas, né, lá nas margens, nas roças, né. E esses pastores, que eram essas pessoas que eram marginalizadas, né, que não tinham condição de viver dentro da sociedade. Então foram essas pessoas que foram avisadas primeiramente, né. Então Jesus, ele sempre foi pobre, né, nasceu de pobre, de José e Maria, viveu pobre, ensinando a amar os pobres, né, a todos sem exceção, mas principalmente aqueles que precisam mais, né. Mas devemos amar a todos, né, como ele amou o Judas Iscariotes. Só que o Judas não se converteu, foi se enforcar, se matar, né, por isso se perdeu. E Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, voltou atrás, se reconciliou, né. Quando Jesus perguntou 3 vezes: Pedro, tu me ama? Ele disse, repetiu 3 vezes: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, né. Então apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, né. Então a partir daí Pedro se reconciliou com Jesus, a ponto de Jesus criar sua própria igreja e entregá-la para São Pedro, né, o primeiro Papa, né. Que hoje, com o Papa Leão XIV, são 267 papas, né. Nunca faltou, nunca irá faltar, porque Jesus disse que os poderes do inferno não prevaleceria contra a igreja. A igreja vai existir até a sua segunda vinda, né. Então nunca irá faltar. Então o segredo da felicidade está aqui. Jesus estava se despedindo, né, estava voltando para o Pai, iria para a cruz, tudo iria acontecer ali na cruz, né, o ponto máximo, o amor maior, que foi a sua doação da sua própria vida, né, por nós, né. E muitas das vezes nós não buscamos a Jesus, não queremos saber e buscamos os deuses do mundo, a felicidade nas coisas do mundo, e não queremos preencher. Sempre irá existir o vazio, né. A gente vê muitas pessoas que têm tudo para ser felizes, mas não são. É porque buscam esta felicidade, preencher este vazio nas coisas do mundo, né. Pessoas que
se mergulham, se jogam no mundo dos vícios e fica cada vez mais pior a situação. E muitos até tiram a própria vida, né? Faz coisas para chamar a atenção das pessoas, né? As cadeias estão cheias por aí, né? De pessoas buscando a felicidade nas coisas erradas e por isso dá nessas coisas, né? Então devemos buscar essa felicidade em Jesus, né? Aqui está o segredo da felicidade: amai-vos uns aos outros como Ele nos amou. Então é nisso que iremos conhecer que a pessoa é um discípulo, é uma discípula, é uma ovelha deste curral, né? Que é a igreja. Verdadeiramente iremos conhecer através disso aqui, do mandamento do amor. Então, bom domingo para todos. Já está muito comprido aqui. Eu sou Givaldo Raimundo de Almeida. Peço desculpa por as falhas, os erros, não tem nada escrito, tudo foi do momento aqui. E um bom domingo, uma ótima semana, tudo de bom. Tchau, até a próxima. Inspirou sua cativa graça, Carnaíba dos carnaubais. Carnaíba, terra dourada, és o abrigo no fim do labor. És orgulho das mãos que trabalha, obra-prima do seu Criador.